Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Josué. Josué capítulo 14, versículo 6. O texto diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe dei relatório digno de confiança. Mas meus irmãos israelitas foram comigo e fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele me prometeu. Querido, esse texto para mim é maravilhoso, porque é o seguinte: é um camarada que ele era um dos 12 espias que subiram para ver a terra de Canaã, e basicamente dos 12, 10 voltaram com relatório: a terra é boa mesmo, mas os cabras são grandes, eles são gigantes, e é melhor a gente não se meter com isso não. Mas 2 voltaram com relatório que, segundo Calebe, é relatório digno de confiança. Eles falaram: eles são grandes, mas o Senhor está conosco. Eles são fortes, mas a proteção deles foi tirada. E a gente vai, o Calebe, depois a gente vai ler isso, ele fala: nós vamos devorá-lo como pão. Olha isso. E aí, passa 45 anos e Calebe dá um relatório: eu estou tão forte hoje como eu estava há 45 anos atrás. E não foi só da boca para fora não. O velhinho subiu a montanha, derrotou os gigantes, expulsou, e aquela terra foi dele e dos descendentes. E eu fico pensando: o que faz um homem de 85 anos ter um vigor tão grande, pronto para a guerra? O que mantém alguém com esse ímpeto, com esse ânimo? E eu acredito, querido, que a resposta é uma fé focada. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua palavra. Pai, obrigado pela exposição da Escritura. Senhor, nós te pedimos a sua intervenção. Gera em nós, Pai, o sentimento certo para receber a sua palavra, para misturar com fé, para acolher com mansidão. Pai, corrige a nossa rota se necessário, mas nós queremos sair daqui, Senhor, sabendo, Pai, como ter uma fé focada, como andar à altura daquilo que o Senhor tem para nós e produzir a sua vontade nas nossas vidas e nas nossas famílias. Nós cremos nisso, Senhor, uma noite do Senhor promovendo intervenções em nossas vidas, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Queridos, antes de falarmos sobre o que é uma fé focada, a gente precisa entender o que é fé. E você está numa igreja Verbo da Vida, nós falamos muito sobre isso. Nós somos uma igreja de fé, nós temos uma escola da fé, nós somos conhecidos como o movimento Palavra da Fé. Fé é muito importante para nós, amém? Mas eu sei que tem algumas pessoas que podem precisar ouvir mais uma vez sobre essas verdades. Então, abra sua Bíblia em Hebreus 11, no versículo 1. Essa é a melhor definição sobre fé que você pode encontrar. Hebreus 11, versículo 1.
texto diz assim: ora, a fé é a certeza, diga certeza, daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. O que a fé é? Certeza. Essa é a melhor explicação, querido. Fé é certeza. Repete comigo: fé é certeza. Fé não é uma estratégia, um jeito certo de orar, um jeito específico, um horário específico. Daí, se você orar de joelho, vai acontecer. Quando eu era criança, minha mãe ouvia uma música que dizia assim: de joelho é melhor, na alegria ou na dor, orar ao Senhor. De joelho é melhor. A Josi lembra, né? Mas, querido, a verdade é que você pode orar de joelho, de ponta cabeça, deitado. A grande questão é a posição do seu coração. Amém? Se o seu coração está ancorado na palavra, meu irmão, essa é a melhor posição, amém? Fé é certeza, fé não é orar com voz de pedinte. Tem gente que fala assim: vamos fazer uma oração da fé. Então vamos, Senhor. Tem as denominações que tem que fazer o, né? Aí faz essa oração. Querido, isso não necessariamente é fé. Emocionalismo não é fé. Falar gritando não é fé. Sabe o que é fé? Certeza. Eu tive um pastor que ele falou que quando ele estava estudando no Rema é uma escola bíblica. Nós te aconselhamos a fazer Rema, o Verbo da Vida administra o Rema no Brasil, e é uma escola de fé, amém? Vamos lá, quem estudou no Rema ou quem está estudando, por favor. O Rema é bom ou não é, gente? Glória a Deus. E esse pastor, ele falou, quando ele estava estudando no Rema, um dia ele estava lá no intervalo, comendo uma esfirra, e aí apareceu um rapaz bêbado na porta, e ele era diácono, né? Na época ele servia como diácono. Ele foi lá falar com o rapaz endemoniou, manifestou demônio lá, ficou endemoniado. Ele ficou tão apavorado, bicho. Ele, meu Deus, o que eu faço agora? E o cara falando com aquela voz estranha. Aí ele deu um grito tão grande que ele assustou mais os irmãos do que o próprio demônio. Ele, sai, em nome de Jesus. E o demônio falou, não saiu nada. Ele, e agora? E aí tinha o pastor da nossa igreja lá, o pastor Marcondes. Ele foi e falou, rapaz, saída emergencial. Pastor, vem cá. O moço ali não está bem não. E aí o pastor Marcondes falou, o que ele tem? Acho que é demônio. O pastor Marcondes comendo a esfirra dele, deixou. O pastor Marcondes, sai, em nome de Jesus. E voltou para comer a esfirra dele e nem viu o resultado. E obviamente o demônio saiu. Porque fé não é gritar mais alto. E se você ouvir essa história e você está pensando que só deu certo para o pastor Marcondes porque ele tinha uma patente mais alta, porque ele era pastor, querido, você não entendeu nada. Não tem a ver com, o diabo não respeita a patente, não respeita o uniforme, não respeita cargo. A vida do crente é pela fé, amém? Então repete comigo, fé é certeza. Glória a Deus. Tem no Rema, né? O logotipo do Rema tem um versículo que é uma das melhores definições do que é fé, que está escrito lá em Marcos 11, 23, nós vamos ler juntos. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, o texto diz assim, em verdade eu lhes digo, que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Texto maravilhoso, né? Esse é o processo da fé. Fé é você ter uma convicção no seu coração, essa convicção se manifestar pela sua boca, e a partir daí você fica nessa posição de certeza, amém? Fé precisa ser dito. Há uma dinâmica, querido, que aí eu poderia gastar a noite toda falando sobre isso. Há uma dinâmica entre coração e boca, e isso é o funcionamento da fé. A Bíblia diz lá em Romanos 10, no versículo 8, a palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que professamos. Vamos ver o versículo, já está aí, boa. Mas o que se diz? A palavra está próxima de ti, de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que proclamamos. Próximo. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Consegue perceber? Com a boca confessa, com o coração crê.
há essa relação recíproca. Se você estiver somente crendo no coração e sua boca estiver fechada, sua fé não funciona. O irmão Charles Capps falou assim: aquilo que a propulsão é para um avião, a confissão é para a fé. Sua fé nunca vai se elevar acima do seu nível de confissão. Não adianta se autoconvencer que está crendo, se a sua boca não fala de acordo com aquilo que você está crendo. Amém? Lembra o texto de Marcos: se disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que você disse, assim acontecerá. Então, esse é o processo da fé. Nós cremos com o coração e falamos com a boca. Mais um versículo ainda falando sobre fé, 2 Coríntios 4, versículo 13. O texto diz assim: está escrito, criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé. Repete comigo: espírito de fé. Nós também cremos, por isso falamos. Pastor, o que é o espírito de fé ou o espírito da fé? É o que o texto diz: crer e falar. Amém? Crer com o coração, confessar com a boca, isso é o espírito da fé. Amém, querido? Glória a Deus. Agora, por que eu comecei lendo a história de Caleb? Porque para mim Caleb, ele é a encarnação do que é uma fé focada. E o meu coração em ministrar isso essa noite é te alertar que uma fé desfocada, ela pode ser o maior inimigo. A distração pode ser um dos maiores inimigos da sua fé. Tem gente que está crendo, tem gente que sabe recitar todos esses versículos que eu falei, mas não está vendo o resultado daquilo que está crendo por conta de suas distrações. E hoje você tem uma vacina de Deus para não andar mais distraído, amém? Glória a Deus. Então, como eu estava falando, Caleb, ele é um dos 12 espias, sobe para ver a terra, espiar a terra, ele volta com um relatório digno de confiança, e ele fala a coisa certa. Fé requer falar a coisa certa. Repete comigo: fé requer falar a coisa certa. Vai dar certo ligar aqui de novo, não? Ou parou? Tá. Boa, se for necessário pode desligar, tá? Tá incomodando vocês? Então melhor, obrigado. Desculpa por isso, gente, ao vivo. Fé requer falar a coisa certa. Amém? Lá em Números 14, versículo 6, eu quero ler o texto onde Caleb dá esse relatório digno de confiança. Aqui, qual o contexto de Números? Moisés tinha mandado os 12 espias, eles voltam, e aí esse é o relatório de Josué e de Caleb. Números 14, versículo 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade de israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde fluem leite e mel, e nos dará, e dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Querido, isso daqui é tão rico, porque os caras acabaram de voltar de uma terra infestada de gigantes, e é eles que iam ter que enfrentar os gigantes. E só para te lembrar, nessa época não tinha arma de fogo, não tinha bomba, não tinha míssil teleguiado. A guerra era no mano a mano, 1 contra 1, e os camaradas eram gigantes. E ainda assim eles voltaram com a confiança: quem está em apuro são eles, a proteção deles foi tirada. Por quê? Porque o Senhor está conosco. E você consegue perceber, querido, que eles não começam falando dos gigantes. Muitas vezes você está se distraindo e sua fé não está tendo resultado, porque você está gastando tempo demais prestando atenção em gigantes, quando você deveria estar falando de quão excelente a terra é. Eu gosto de uma ministração do pastor Luciano Subirá, que ele fala exatamente sobre isso. Quando Deus te envia para espiar a terra, não os gigantes.
O problema é que Deus mandou os camaradas espiar a terra, e eles voltaram falando dos gigantes. Mas Josué e Caleb não, eles voltaram falando: a terra é excelente, a terra é boa, a terra emana leite e mel, a terra é o que Deus nos prometeu. E eles, é tipo pão, a gente vai mastigar esses caras. Oh, aleluia! A fé tem uma atitude, querido, mas essa atitude da fé depende de onde está o seu foco. Se você se distrai com o tamanho dos gigantes, você perde a sua efetividade. Querido, se Deus te prometeu algo, pega o que Deus te prometeu, fica com o que Deus te prometeu, olha para o que Deus te prometeu, sonha com o que Deus te prometeu, fica nisso até acontecer. Tem gigantes? Tem, mas isso aí é detalhe. Aleluia. Olha só, eu gosto do versículo 9, eu até destaquei aqui. Volta aí o versículo 9, Sabrina, por favor. De Josué, Números 14, perdão. Ele diz assim: apenas não se rebelem contra o Senhor. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Falar de gigante quando você deveria estar falando da terra é rebeldia. Às vezes, nós temos as ricas e grandiosas promessas de Deus. Deus já fez o mais difícil, Deus já proveu o que era impossível, Deus já começou a fazer, algo começou a acontecer na sua vida, e você fica encrespando com os detalhes. Diante de Deus, o nome disso é rebeldia. E aí, Caleb fala: não se rebelem contra o Senhor, a terra é boa. Não se rebelem contra o Senhor, se o Senhor falou que está conosco, o problema está do lado deles. Querido, Deus já começou a fazer algo, Deus já começou a prover o que Ele disse que ia prover, Deus já começou a mudar a sua história. Não pare no meio do caminho distraído com os gigantes não são dignos da nossa atenção. Nós vamos olhar a terra, nós vamos olhar a promessa, nós vamos entrar na promessa, esse é o nosso foco, aleluia. Fica com o que Deus te falou, amém? Aleluia. Uma fé focada, ela tem clareza do que ela quer. 45 anos depois, Josué foi lá falar com Caleb. E aí, Caleb, bora? E Caleb falou: olha, Moisés prometeu aquela montanha para mim. Não mudei de ideia, é ela que eu quero. Querido, talvez você não saiba, mas os anaquins, eles eram conhecidos como um povo de gigantes e um povo guerreiro. Sabe o que o velhinho estava falando? Aquela montanha ali que é a mais difícil, manda eu. Querido, 85 anos, manda eu. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Aleluia. Tem uma frase que é atribuída ao Walt Disney. Você sabe como é essas frases de internet, né? Às vezes a gente fala achando que era do Walt Disney, quando vai ver é do Bono, né? Do Mano Brown, a frase, sei lá. Mas basicamente a frase diz assim: eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Isso é legal demais, né? Meu irmão, Deus não te ungiu, não te capacitou, Deus não te deu tudo isso para você viver de facilidade em facilidade. O evangelho do reino não é o evangelho de facilidades, é o evangelho de vitória. Agora, vitória pressupõe combate, meu irmão. E o problema é que às vezes a gente projetou algo que Deus nunca prometeu. A gente achou que viver a plenitude dos sonhos de Deus ia ser tranquilo, ia ser, eu vou cantando, caminhando e cantando e seguindo a canção. Querido, quem que prometeu isso? Deus prometeu vitória em vitória, de degrau de glória a degrau de glória. Mas, meu irmão, vão levantar gigantes, vão levantar desafios, vão levantar aflições. E o nosso Senhor prometeu: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Querido, o problema é que muitas vezes a gente está frustrado e se questionando se estamos ou não na vontade de Deus, porque a vida não está tão fácil como a gente achou que seria. Querido, você tem que decidir: você quer viver uma vida fácil ou uma vida extraordinária? Não dá para viver as duas coisas.
Não dá para viver uma vida gloriosa, vitoriosa e uma vida de boa. Decide, meu irmão. Mas a vida que Deus projetou para nós é uma vida emocionante. A gente vai de vitória em vitória, a gente vai de glória em glória. Nós somos a igreja triunfante do Senhor, aleluia. Tem alguns irmãos, existem na academia, né, na faculdade de teologia, existem manias que se repetem de tempos em tempos e críticas que se repetem de tempos em tempos. E tem uns irmãos que gostam de rotular, principalmente falar dos irmãos da palavra da fé. Eles falam assim, um evangelho triunfalista. Querido, vamos lá, eu prefiro um evangelho triunfalista do que derrotista. Eu vou ficar na vitória, meu irmão. Eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz. Eu não estou falando que a gente vai ser um bando de crente mimado, e se o Senhor não fizer do nosso jeitinho, a gente vai ficar chorando e se jogando no chão, igual criança mimada faz no supermercado. Não, meu irmão, eu estou falando o que Deus prometeu, e nós vamos considerar cada uma das palavras de Deus como a verdade. Não considerar as promessas de Deus, de acordo com Caleb, se chama rebeldia. Amém? Característica de uma fé focada é clareza do que você quer, é clareza do que Deus falou. Tem muita gente, querido, que não está vivendo as promessas de Deus porque nem sabe dizer o que quer. A Bíblia fala, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se você nem sabe falar o desejo do seu coração, como que Deus vai satisfazer? Deus tem promessas para você. As promessas de Deus para você requerem que você dê um significado a elas, que você transforme elas em imagem, que você sonhe com isso, ao ponto de desejar isso, querido. Esse é o processo da fé, amém? Então, eu estou tentando ser prático. Quando Deus te faz uma promessa, você precisa acolher com mansidão essa promessa, mas você precisa internalizar ela, você precisa transformar ela em uma imagem mental, você precisa transformar ela em um desejo, você precisa sonhar com essa promessa, amém? Glória a Deus, isso é característica de uma fé focada. Uma fé focada, ela te permite resistir no tempo, como foi com Caleb, 45 anos. E ele permaneceu fiel. Ele não mudou de ideia, porque ele estava bem definido. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que Deus falou. E eu não vou mudar de assunto. Eu vou ficar nessa. Aleluia. Às vezes não estamos desfrutando daquilo que o Senhor falou para nós, porque nós estamos nos distraindo. Cada hora querendo uma coisa. E isso, querido, vai gerar frustração em você. Amém? Glória a Deus. Uma fé focada, ela faz você agir à altura dela. Uma fé focada, ela delimita, é isso, essa é a promessa, é para cá que nós vamos, essa é a direção que nós vamos seguir. E aí então quando você vai agir, você decide, você age de maneira focada, você anda à altura daquilo que você está crendo. Deixa eu contar um exemplo de um ministro do nosso ministério. Ele é o pastor lá de Petrolina, o pastor Edilson de Lira. Esse irmão, ele ouviu Deus falando com ele. Ele foi professor, todo mundo que fez escola de ministros aqui teve aula com ele, provavelmente, né? Eu também tive. E Deus falou com ele que na igreja dele, Deus ia fazer um centro de avivamento no sertão. É isso. E ele cria nisso, e ele crê nisso, e ele estava se movendo e tudo mais. E o pastor Edilson de Lira, ele é médico, e ele parou de exercer a medicina para ficar na igreja. E um dia, o prédio que eles têm lá, o dono do prédio chegou para ele e falou o seguinte, eu vou te dar um prédio de presente. E ele, muito bom, né? Um bom prédio.
vou dar um prédio para a igreja, vai caber 1.200 pessoas, prédio maravilhoso. Ele falou, uau, muito obrigado. Mas não. O cara, não, você não entendeu, moço, é dado, a gente vai te dar o prédio. Não, eu entendi, é que para a visão que Deus nos deu, esse prédio aí é muito pequeno. Ele já tinha 750 membros, ia ganhar um prédio de 1.200. Para a visão que Deus nos deu, esse prédio é muito pequeno. Diga, fé focada. Aí ele falou, e o que é a visão que Deus te deu? Ele falou, opa, eu tenho aqui no celular. E mostrou o projeto. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. A gente vai fazer um centro de avivamento no sertão. Pessoas das nações vão vir aqui aprender com a gente. Olha o que a gente vai construir. E esse terreno aqui no centro de Petrolina, um terreno de 30 mil metros quadrados. Esse terreno aqui, a gente vai comprar para a glória de Deus. Aí o rapaz que ia dar o prédio ficou impressionado. Ele falou, uau, vocês sabem o que querem, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sou o único dono, mas eu sou um dos donos desse terreno. O terreno estava avaliado em 18 milhões de reais. A parte desse senhor era 13 milhões de reais. E ele falou, a minha parte está dada. Estou falando de uma oferta de 13 milhões, meu irmão. De alguém que poderia ter falado assim, então eu vou pegar o prédio de 1.200, eu vendo e depois faço outra coisa. Esse muitas vezes tem sido o seu problema. Você pega o que é o quase bom e abre mão do extraordinário de Deus para a sua vida. Querido, fica com o que Deus falou e não aceita nenhuma vírgula a menos do que isso. Não negocie a visão, meu irmão. Se Deus falou com você, vai ser do jeito que Deus falou. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Querido, se Deus disse, fica com o que Deus disse. Não negocie a visão não precisa caber no seu orçamento. A visão não precisa caber no seu orçamento. Você fica com a visão e é o seu orçamento que cresce. Aleluia. Não é a visão que diminui para caber no seu orçamento. É o orçamento que cresce para comportar a visão. Fica com o que Deus falou, meu irmão. Aleluia. Uma fé focada produz resultados extraordinários. Sabe, meu irmão, eu sei porque sei que Deus está falando isso essa noite aqui, porque Ele quer promover um histórico de resultados extraordinários para o seu povo. Isso está disponível para nós, amém? Aleluia. Agora, eu preciso te alertar, uma fé desfocada, ela vai trazer muitos problemas para você. Olha só, Tiago 1, versículo 6. Você está recebendo algo bom hoje à noite? Tiago 1, versículo 6. Olha só. Peça, porém, com o que, gente? Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Isso é inconstante. Uma hora quer uma coisa, se o vento bate para cá, eu quero uma coisa. Se o vento bate para lá, eu quero outra coisa. E nunca sabe para onde está indo, meu irmão. Não seja assim. Próximo versículo. Olha isso. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Consegue perceber o risco de uma fé vacilante? Essa fé que é agitada pelo vento, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora Deus falou, outra hora eu não sei tão bem. Querido, o apóstolo Tiago diz, não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Havendo Deus falado, acaso Ele não cumpriria? Meu irmão, fica com o que Deus falou, amém? Um outro exemplo de fé, eu não vou ler, mas o outro exemplo de fé desfocada é Pedro. Lá em Mateus 14, o Senhor Jesus, Ele vem andando sobre as águas, né? Os discípulos estão no barco, Jesus ficou no monte para orar. Ele vem andando sobre as águas, os discípulos ficaram assustados, falaram, é um fantasma. Aí Jesus falou, calma, sou eu. Conversa bem estranha, né? Você imagina, rapaz, o homem vem andando sobre a água, conversando. Aí Pedro fala assim, mestre, se é você mesmo, deixa eu ir com você. E Jesus falou, vem. Deixa eu te dizer uma coisa, querido.
andar sobre a água é impossível, exceto quando Jesus fala. Pastor, o que isso quer dizer? Para cada palavra pronunciada pelo nosso Senhor, há poder suficiente para fazer acontecer. Se Deus te falou algo que é impossível, a partir do momento que Ele falou, deixou de ser impossível. A partir do momento que Deus pronunciou, passou a ser possível. Era impossível andar sobre as águas, até que Jesus falou, vem. E o que eu costumo dizer, Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre o vem. Ele pegou a palavra de Jesus, colocou lá e firmou o seu pé sobre a palavra de Jesus. E é essa maneira que Deus espera que o seu povo ande, amém? Agora, Pedro começou bem. Ele ousou, ele tirou o pé do barco, ele foi, ele deu os primeiros passos. O problema foi perder o foco no meio da caminhada. O problema foi que ele começou a olhar para as ondas e para o vento que estava muito forte. O que é uma insanidade completa. Porque se fosse um tempo de calmaria, você ia estar de boa para andar sobre as águas? Ele já estava andando sobrenatural, querido. Com vento ou sem vento, já era sobrenatural. Só que ele foi olhar para onde não devia, para o gigante. O gigante de Pedro era vento, era tempestade. E ele deveria ter ficado com a palavra. Pedro começou a naufragar por conta das distrações. Não se distraia. Sabe, Isa, tem coisas que ninguém entende. Mas se a gente decide firmar os nossos dois pés sobre o que Deus falou, independente do tempo que passa, se a gente decide não retroceder, se a gente decide levar a sério o que Deus falou, um dia as pessoas vão olhar e falar, uau, ela sabia o que estava fazendo. Minha irmã, vale a pena ficar com o que Deus falou. Vale a pena não negociar o que Deus falou, querido. Vale a pena firmar o seu pé no que Deus falou. Aleluia. Eu lembro de uma história que Guto conta, que uma irmã estava com uma doença muito séria. E ela não queria, não faça isso, por favor, isso não é um conselho, ok? Estou relatando uma história e não estou te aconselhando, amém? E ela não queria ir para o médico. E ela falou assim, pastor, ora por mim. Irmã, eu oro, mas vá no médico. Não vou no médico não, Deus vai me curar, só ora por mim. Mas irmã, pastor, sua parte é orar, minha parte é receber. Fica tranquilo. Falei, rapaz, senhorinha brava. Aí um parente dela falou, mas se a senhora morrer? Eu morro crendo. 25 anos depois a mulher foi lá agradecer porque ela foi curada. Tem coisas que pessoas que estão ao seu redor não vão entender, meu irmão. Mas depois vão te agradecer pelo exemplo que você se tornou. Aleluia. Você é inconsequente até que dê certo. Todo mundo fala que você é maluco, mas quando dá certo dizem obrigado. Então quer saber de uma coisa? Fica com a palavra de Deus. Fica com o que Deus falou. Não retroceda naquilo que Deus falou. E depois eles vão dizer, obrigado, você se tornou um exemplo para mim. Aleluia. Glória a Deus. Sua fé precisa estar focada, amém? Aleluia. Vou encerrar aqui falando sobre exemplos do Novo Testamento, onde o Senhor mostra exemplos, onde a Bíblia mostra exemplos de fé focada. Mateus 15, versículo 21. Mateus 15, 21. Você está recebendo algo bom hoje à noite? Que bom. O texto diz assim: depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio gritando. Querido, você precisa entender que nenhum detalhe é colocado na Bíblia por acaso, ok? O fato dele falar que era uma mulher cananeia, em algumas versões chama de mulher cirofenícia, está dizendo que era um povo que não tinha aliança com Deus. Essa mulher nem judia era. Ela era estrangeira. E Jesus passou ali. E o fato de Jesus ter passado, ela falou, essa é minha chance. Repete comigo, fé focada.
A mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi. Olha isso, gente. Eu amo essa dinâmica, porque os fariseus que tinham por profissão estudar as escrituras para ver quando o filho de Davi viria, não conseguiram reconhecer Jesus. Mas uma mulher que nem tinha aliança, uma mulher que nem tinha estudado, Jesus passou uma vez na cidade dela e ela falou: Jesus, filho de Davi, aleluia, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Sabe qual é o problema, querido? Que num caso como esse, hoje em dia, alguns de nós diríamos: talvez seja a vontade do Senhor. Deus está querendo me ensinar uma lição com a minha filha endemoniada. Dá para escrever até livro, né? O que o endemoniamento da minha filha me ensinou. E a gente, infelizmente, ganha o argumento semântico para ser incrédulo. E aí tem uma comunidade de pessoas: é melhor se aceitar. Aí a gente faz a associação dos pais de filhos endemoniados, e a gente se ajuda, e a gente se reúne e come bolinho na casa do outro, e a gente fica com os filhos endemoniados, e a gente bota os demoninhos para brincar junto lá, para ter essa comunhão. Querido, para com isso. Aceitar uma vida aquém daquilo que Deus falou é rebeldia. Essa mulher não fez isso. Jesus não respondeu palavra nenhuma. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Perceba, ela não estava com um discurso eloquente, ela estava gritando atrás de Jesus. Oh, aleluia. Ele respondeu aos discípulos, né? Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ainda assim, Jesus estava ignorando a mulher. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Que Jesus estava dizendo: o foco do meu ministério é outro. E aí a mulher disse, ela porém disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que essa mulher disse para Jesus é: Jesus, eu não estou te pedindo pão não. Eu sei que você é tão grande que para você fazer um milagre na vida da minha filha é só uma migalha. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Aleluia. A fé é o poder de Deus para liberar o sobrenatural sobre qualquer área da sua vida. Uma mulher que nem tinha aliança, ela foi em Jesus pela fé e recebeu o sobrenatural, e instantaneamente a filha dela foi curada. O Senhor Jesus, lá em Lucas 18, ele conta uma parábola incentivando o pessoal a orar. E ele conta essa história, né? Parábola é uma história que é alegórica para ensinar um conceito. E Jesus conta essa parábola dizendo que uma viúva, e você precisa entender que naquele contexto uma viúva era uma pessoa bastante desfavorecida. Por quê? Porque naquela época a mulher não podia trabalhar. E se ela não podia trabalhar e ela era viúva, ela estava numa condição financeira muito complicada. Então essa viúva pobre, ela estava insistindo com um juiz: me faça justiça. E esse juiz não era uma pessoa boa. Só que por conta da insistência dela, o juiz falou: eu vou julgar esse negócio logo, para essa mulher parar de me importunar. E aí Jesus diz, vamos ler, lá em Lucas 18, versículo 7. Isso depois de Jesus contar a parábola, ele dá a explicação, o aprendizado da parábola. Ele diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Diga, está falando comigo.
Beleza, agora que a gente ensaiou, você finge que é espontâneo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Próximo. Eu digo a vocês que Ele fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Por que você parou de bombardear o céu dia e noite com a promessa que Deus te fez? Não, eu já recebi pela fé, agora estou de boa, vai acontecer, já uma hora vai acontecer. Será que isso é verdade ou é só a manifestação da tua preguiça? Que parou de confessar as promessas riquíssimas do nosso Deus? Será que foi você que entrou num nível de fé, ou você entrou num nível de apatia e está vivendo, se acontecer bem, se não acontecer está tudo certo também? Não, meu irmão, volta para a arena da fé, fala de noite, confessa de noite, proclama de noite, tudo vai acontecer conforme Deus falou. Aleluia. Sua confissão é um dos melhores aliados para a sua fé manter o foco. Porque quando a sua cabeça quer se distrair, você volta a falar as mesmas verdades. Quando os gigantes querem chamar a sua atenção, você volta a falar as mesmas verdades. Falando em gigantes, quantos lembram de Golias e Davi? Golias chega para Davi e fala: menino, olha o jeito que você vem lutar comigo, com pedra, pedaço de pau, você é só uma criança. Intimidando Davi. Ei, o diabo vai tentar te intimidar. A questão é, você vai deixar ele com a última palavra, ou vai permanecer com o foco da sua fé? Davi falou: ô gigante, você não entendeu. Não é sobre a maneira que eu vou lutar com você. Eu estou indo em nome do Senhor dos exércitos de Israel, que você afrontou, e hoje mesmo eu vou cortar tua cabeça e dar para os animais do campo. Posso te dar um conselho? Não deixe a circunstância com a última palavra. O que Deus falou continua sendo verdade. E às vezes, meu irmão, você vai ser bombardeado na sua mente. E querido, presta atenção nisso. Não se rebate um pensamento com outro pensamento. Pensamentos que o diabo tenta plantar na sua mente se rebate com confissão. Essa é a maneira de fazer a voz da sua mente se alinhar com a promessa de Deus. Porque o diabo ele vai tentar lançar o que a Bíblia chama de dardos inflamados. O que são dardos inflamados? São como flechas que onde encostam fazem um incêndio. Não deixa esse negócio chegar na sua mente. Mas meu irmão, você precisa usar o que a Bíblia chama em Efésios de escudo da fé. A Bíblia diz que o escudo da fé é poderoso para apagar os dardos inflamados do maligno. Sabe o que isso quer dizer, querido? Ele lança de lá uma mentira e você fala daqui uma verdade. Ele lança de lá: você é só um menino, você vai ser derrotado, e você fala: eu estou indo em nome do Senhor dos exércitos. Ele fala: não vai dar certo, e você diz: já deu certo, porque Deus falou e eu creio, está resolvido. Aleluia. É assim que nos comportamos no bom combate da fé. Queridos, nós teremos boas oportunidades para andar pela fé ou para falar do gigante. Eu quero te convidar, meu irmão, a participar daqueles aleluia. Acaba de subir no meu coração algo. A Bíblia fala sobre alguns gigantes que foram mortos, alguns gigantes filisteus mortos. Curiosamente ou não, todos os caras que mataram gigantes no Antigo Testamento foram a galera de Davi. Foi o pessoal que andou com Davi. Desculpa a pretensão,
Mas sabe o que está acontecendo aqui? A gente está construindo, para a glória do nosso Deus, uma igreja que vai alcançar 1% de uma região inteira, uma igreja que vai mover a economia dessa região, uma igreja que vai plantar escolas, hospitais, universidades, uma igreja que vai fazer uma revolução nesse lugar. E querido, você vai estar aqui dentro vivendo isso, e aí você pode fazer parte do time de matadores de gigantes, porque quando aparecer contra a sua família, contra a sua vida, contra a sua casa, um gigante, você já vai estar treinado. Eu vi acontecendo no Verbo Sapopemba, e vai ser assim na minha família também, aleluia. Quantos aqui estão empolgados para matar gigantes? Oh, aleluia, glória a Deus. Deus está fazendo algo, meu irmão, e que privilégio é participar da obra de Deus sobre a terra. Glória a Deus. Estabeleça o foco da sua fé e não negocie mais. Aleluia. Eu percebo no meu espírito o Senhor ajudando algumas pessoas. Existem algumas pessoas que perderam o foco, e hoje você precisa de ajuda do Senhor mesmo, para lembrar da promessa, para lembrar do sonho. Deus pode promover uma intervenção na sua vida, querido, te trazer a lembrança daquilo que Ele falou. Aleluia. Se você entende que você precisa, cara, eu quero ser ajudado pelo Senhor. E querido, isso não quer dizer que você é fraco, não quer dizer nada disso, meu irmão. Eu mesmo só não vou ficar de pé porque eu já estou. Mas eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, e eu quero orar por você. Fica de pé aí no seu lugar mesmo. Eu vejo Deus trazendo a lembrança, algumas promessas que Ele te fez, para te ajudar a alinhar o seu foco com aquilo que Ele falou. Obrigado, Jesus. Senhor, nós não vamos negociar. Senhor, nós não vamos diminuir o sonho. Senhor, nós não vamos querer acolher o que é mais fácil. Senhor, nós queremos a sua vontade plena e nada mais, Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus eu oro. O Senhor trazendo agora a lembrança, as suas promessas, Senhor. O Senhor trazendo à memória aquilo que o Senhor prometeu. Senhor, nós queremos dizer, essa noite nós desistimos de desistir. Senhor, eis-nos aqui para viver a sua vontade, do jeito que o Senhor deseja, para ver a sua obra sendo realizada em nossas vidas. Senhor, eu te agradeço, Pai, por graça renovada, por força renovada. Eu te agradeço, Senhor, pelo vento do teu Espírito impulsionando os meus irmãos, trazendo à mente dos meus irmãos a lembrança do que um dia foi um sonho que o Senhor disse. E Pai, em nome de Jesus, a atitude certa para viver de glória em glória, de vitória em vitória, de êxito em êxito, em nome de Jesus, vindo sobre os meus irmãos, Pai. Graça renovada, unção renovada, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar aqui na frente o time de ministração que está escalado hoje. Aleluia. Sabe, querido, se você precisa de oração por algo, se Deus falou com você essa noite, você quer receber uma oração, esses irmãos, eles estão aqui para te ajudar na sua fé. Eles vão orar com você, Deus vai falar com você, amém? Para a gente encerrar, deixa eu orar por vocês geral, e depois vocês vêm, que quiserem receber orações, venham com os nossos irmãos aqui.
Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós decidimos, Senhor, ter foco na nossa fé, para viver a plenitude dos teus sonhos, dos seus planos e dos teus projetos. Nós te amamos, Jesus. Que essa seja uma semana de respostas sobrenaturais. Obrigado, Senhor, por reuniões que acontecerão essa semana, sendo reuniões marcadas pelo favor de Deus. Obrigado, Jesus, o seu favor marcando a vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por resultados extraordinários que acontecerão em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, querido, seja abençoado praticando a palavra de Deus.